Do capítulo 11, estamos nesse estudo, capítulo por capítulo. Êxodo capítulo 11. Amém? Amém. Jesus está aqui. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ler juntos o versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor deixa bem claro em toda essa história é que tudo estava no controle, no domínio do Senhor. Deus não precisou improvisar essas pragas conforme iam acontecendo, porque Deus já sabia de antemão o que iria acontecer, e o Senhor estava fazendo isso tudo propositalmente, Deus tinha um propósito em tudo isso. Provérbios 3:6, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Fala para o mundo do lado, Deus tem um propósito. As coisas que Deus faz em nossas vidas não são ocasionais ou acidentais, mas sempre propositais. Deus sabe o que está fazendo. Fala isso para o mundo do lado, Deus sabe o que está fazendo. Deus tem um plano em nossas vidas, Hebreus 12:1, correndo a carreira que nos está proposta. Deus tem um plano, Deus tem tarefas designadas para fazermos, e o Senhor quer que nós a cumpramos até o fim. Diga glória a Jesus. Atos 13 diz que João Batista, quando estava prestes a completar a carreira, o apóstolo Paulo também disse em 2 Timóteo 4:8, acabei a carreira. Nós temos que ir até o fim naquilo que o Senhor nos deu a fazer. O Senhor me falou ainda hoje sobre isso. Nós precisamos sempre pedir ao Senhor força. A força de Deus para andarmos na força do Senhor. Muitas vezes, irmãos, até para fazermos as coisas de Deus, nós queremos fazer nas nossas forças e nós nos exaurimos, nos cansamos. Salmo 27:1, o Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Até para fazer as coisas de Deus, você precisa da força do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Quer dizer, agora o Senhor estava prestes a lançar o ataque final sobre o Egito, e Deus sabia que este flagelo seria determinante. Versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. O Senhor já tinha avisado antecipadamente lá para Moisés, quando o Senhor chamou Moisés para esta obra de tirar o povo de Israel do Egito. Deus já tinha dito que o povo de Israel iria despojar o Egito. Despojar é uma palavra do português arcaico, muito usada na Bíblia. Despojar quer dizer tirar o que é do outro. Mas, irmãos, aqui não seria nada ilícito, porque Deus disse que cada um peça. O povo de Israel iria pedir aos egípcios e os egípcios iriam dar. Lógico que iriam dar constrangidos por força das circunstâncias, por causa desta última praga que Deus iria fazer cair sobre o povo e que realmente iria ser pesada. Por que Deus estava planejando isso? Que o povo de Israel acabasse despojando o Egito. Irmãos, era como se fosse uma indenização pelos serviços forçados prestados por 430 anos. Diga glória a Jesus. Êxodo capítulo 12 diz que o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, como escravos, sempre afligidos por Faraó. Só que, irmãos, Deus haveria de providenciar um meio do povo ser ressarcido por isso, e na hora da saída,
O povo de Israel iria pedir e os vizinhos, os egípcios, iriam dar coisas valiosas, vasos de ouro, vasos de prata, vestidos, coisas que na época eram muito caras. Diga glória a Jesus. Isso seria uma forma que Deus estava providenciando de ressarcir o povo. Então, irmãos, não precisava ninguém ir na justiça. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim: Deus é justo. Deus é justo. Irmãos, tem gente assim que não quer levar prejuízo de jeito nenhum. Sofre com prejuízo, daí já é todo encrenqueiro, já é todo briguentinho, já está querendo, já vai entrar com ação. A melhor ação que você tem para entrar é no joelho, meu filho. Diga glória a Deus. Entre com uma ação na madrugada. Diga glória a Deus, que a resposta sai melhor do que qualquer coisa. Irmãos, Deus sabe. O povo tinha sido espoliado por tantos anos nestes trabalhos forçados, mas agora, irmãos, as portas estavam se abrindo e Deus estava entrando com providência. Diga glória a Jesus. Irmãos, chega a hora que Deus entra com providência, então confie no Senhor, não fique se sentindo injustiçado. Irmãos, aqui tem gente que fica pensando assim: não, mas vai ver que Deus está esperando que eu tome uma atitude. Muitas vezes realmente isso acontece. Mas se é assim no sentido material, que você está achando assim que você está ficando para trás, meu amado, confie no Senhor. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades de forma gloriosa em Cristo Jesus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 3. Irmãos, versículo 2, então, só insistindo nisso. Deus falou para o povo pedir. Diga glória a Jesus. Pedir. E aqui Deus estava falando. Então, o povo estava seguindo uma determinação de Deus e outra, porque Deus estava fazendo isso porque havia uma situação de injustiça a ser consertada. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o crente vive pela fé. Hebreus 10:38, o justo vive pela fé. Só que tem gente que acha que viver pela fé é viver cantando os outros, para os outros darem alguma coisa para ele. Fazem misericórdia. Sabe, crente que vai na casa dos outros, fica assim: ai, mas eu preciso tanto disso. E faz aquela carinha assim, tá querendo. Falta de vergonha na cara. Fazem misericórdia. Isso é um vexame. Irmãos, vamos ser sinceros, já veio até missionário aqui pregando nesse púlpito que dava umas cantadonas assim na graúda, coisa horrível. Fazem misericórdia. Irmãos, vamos falar o português claro? A gente sabe quando a gente está sendo cantado, né? A gente só fica olhando assim: ó do cara. Fazem misericórdia. A gente tem que orar: Senhor, termina de converter esse missionário aí em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é horrível. Precisa de alguma coisa? Peça a Deus. Aqui o povo estava pedindo para os egípcios porque Deus mandou. Acho que não é o teu caso. Diga glória a Jesus. Não fique pedindo as coisas para os outros. Peça para o Senhor. Amém? Não andeis ansiosos em nada, antes em tudo apresentai a Deus os vossos pedidos em oração. Filipenses 4:6. Glória a Deus. Versículo 3. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. É uma expressão também deste português mais antigo, usado nessa tradução da Bíblia. Dar graça aos olhos significa assim: Deus fez com que o povo de Israel ficasse bem visto aos olhos dos egípcios, e os egípcios assim davam estes vasos de ouro e de prata assim de bom coração, se achando assim muito felizes por darem isso ainda. Irmãos, isso é obra de Deus. Diga glória a Jesus. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Quando Deus toca no coração de alguém para este alguém ofertar, a oferta sai voluntariamente, como diz lá no final do livro de Samuel,
sobre o rei Davi, quando ele estava fazendo os preparativos para a construção do templo, e o povo ofertou assim voluntariamente, e Davi fez aquele capítulo maravilhoso: ó Senhor, Tu é a glória e a magnificência. Ah Senhor, quem sou eu, e quem é a minha casa, e quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente tão grandes coisas. Então, irmãos, quando Deus toca no coração de alguém, este alguém se torna liberal e generoso. Se tem alguma coisa, irmãos, que é francamente contra as coisas de Deus, é uma pessoa mesquinha, uma pessoa avara. Fala assim: misericórdia. Hebreus 13: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Glória a Jesus. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Continuando no versículo 3: também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Quer dizer, todos tinham assim Moisés em alta consideração. Também, né, irmãos, por favor, depois de tudo que o Senhor já tinha usado Moisés para fazer, todas as vezes que ele disse que a praga haveria de vir, e a praga veio, e daí Moisés orava e o Senhor retirava a praga. Quer dizer, isso aqui foi uma obra de Deus. Deus elevou Moisés aos olhos dos outros, não foi Moisés que se elevou a si mesmo. Diga glória a Jesus. Diz que a outra tradução diz que Moisés era um homem muito afamado na terra do Egito, um homem de muita fama. Irmãos, aliás, fama é uma coisa assim muito complicada para o povo de Deus. Em Moisés, irmãos, ele foi um homem muito tratado por Deus. Já era um homem de 80 anos de idade, por 40 anos muito bem preparado na ciência humana, por 40 anos quebrado por Deus no deserto, e daí ele estava completamente despojado de si mesmo. Números 12:3 diz que era um homem mais manso da face da terra. Então Moisés sabia lidar com a fama, isso não o engrandecia de forma alguma. Ele já era um homem quebrado pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o problema da fama no meio dos crentes, agora que existem os astros gospel, cantores e etc., fazem misericórdia. Irmãos, o problema é que a fama deforma as pessoas. A pessoa, quando Deus a encontra, quando Deus a abençoa, quando Deus lhe concede dons, a pessoa de um jeito, mas a pessoa vai ficando famosa, ela vai ficando afetada, ela vai assumindo uns cacuetes assim, porque está se tornando conhecida. Mas, irmãos, isso já impede o agir de Deus. Deus quer que você fique na sua originalidade. E outra, uma pessoa que se incha. 1 Coríntios 1 diz: o amor edifica, mas a ciência, o conhecimento, incha. Deus não quer que você fique inchado. Fala isso para um lado. Deus não quer que você fique inchado. Deus quer te edificar. Deus não quer que você se deforme por causa da bênção de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que é só Deus prosperar o sujeito um pouquinho, ele já fica inchado, ele já fica metido. Daí Deus não pode agir. Daí o Senhor tem que quebrar daí a pessoa. Então, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com isso, para que o Senhor possa nos encher da sua bênção. Versículo 4, disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Então aqui o Senhor estava avisando dessa praga, essa seria terrível. Todos os primogênitos seriam mortos. Primogênito quer dizer o filho mais velho. Os intérpretes judeus dizem, e estão certos nisso, primogênito significava o filho mais velho que ainda não tinha casado. Esse era o primogênito. Diga glória a Jesus. Todos esses haveriam de morrer. E daí Deus dizendo, desde o primogênito de Faraó até dos escravos mais humildes, a serva que estava na mão. E outro texto que diz ali mais para frente, fala até dos escravos presos. Quer dizer, assim como a bênção de Deus
atinge a todos, os juízos de Deus também. Diga glória a Jesus. Pode ser rico ou pode ser pobre, Deus abençoa qualquer um. Pode ser rico, pode ser pobre, Deus castiga qualquer um. Ambas as verdades são completas. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Haverá clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Isso aqui é uma expressão proverbial do hebraico antigo. Nenhum cão moverá a sua língua, quer dizer, ninguém poderá se levantar contra o povo de Deus. Isaías 54, toda arma preparada contra ti não prosperará. Diga glória a Jesus. Quando você está debaixo da bênção de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Salmo 91. Mas para isso é necessário estar debaixo da bênção do Senhor. Versículo 7. Desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus faz diferença entre aqueles que são do seu povo e aqueles que não são. Então, mais uma vez, repito, você tem que fazer parte do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 8. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E Moisés saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Todo este capítulo 11, então, apenas anunciando este último golpe que Deus haveria de fazer descer sobre a terra do Egito. Capítulo 12, diga glória a Deus, um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses dos anos. Diga glória a Jesus. Então, naquele ato, Deus estava começando uma nova história, e Deus estava dizendo para o povo pegar aquela época e remarcar o calendário que eles usavam. E aqui Deus estava dizendo que esse seria o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano hebraico chama o mês de Abib, que significa o mês das espigas verdes. É mais ou menos entre março e abril do nosso calendário. Diga glória a Jesus. E Deus estava dizendo: agora o tempo vai começar. Quando Deus opera em nossas vidas, Deus faz a vida recomeçar. Deus tem um recomeço para você. Fala isso para um do lado. Deus tem um recomeço para você. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21. Deus quer marcar um começo novo em nossas vidas. Também lá em Zacarias 4, Deus disse: quem despreza o dia das pequenas coisas, marcai este dia. Deus falou isso também através do profeta Ageu: marcai este dia, porque a partir deste dia eu vos abençoarei, diz o Senhor. Então, irmãos, quando Deus opera, começa uma nova fase em nossas vidas. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, o capítulo 12 de Êxodo fala sobre a instituição da Páscoa, que era, os judeus tinham 3 festas.
importantíssimas, que era a Páscoa, a Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa era a mais importante de todas, que celebrava a libertação do Egito, e o personagem principal na festa da Páscoa era o Cordeiro. Irmãos, toda a Bíblia é Deus falando de Jesus, Deus contando a história de Jesus de muitas formas. Diga glória a Jesus. Inclusive, irmãos, na Bíblia está narrado a história pregressa, antes da criação do homem, a história da criação dos anjos, mas também está escrito de forma parabólica, só alguém que entra em espírito que consegue enxergar alguns segredos ocultos da eternidade. Diga glória a Jesus. Aqui é a festa da Páscoa. O personagem principal era o Cordeiro. Era Deus falando de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 em diante, aplica expressamente isso, Jesus, dizendo assim: Jesus, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, Deus anunciando a morte dos primogênitos. Jesus, o Filho unigênito de Deus, diz lá João 3,16. Unigênito significa único gerado. Jesus é o único Filho biológico de Deus. Diga glória a Jesus. Não tem outra palavra para usar? Que essa também não cabe. Diga glória a Deus. Todos nós somos filhos adotivos de Deus. Diga glória a Jesus. E a morte dos primogênitos era Deus falando de si mesmo. Foi duro para os egípcios perderem o primeiro filho. Deus também passou por isso. Por isso que Deus é sofredor, Deus nos conhece, Deus conhece as nossas dores. Deus aplicou aos egípcios a pena máxima, a mais dolorosa de todas. Irmãos, perder um filho é o que é assim absolutamente contra a natureza das coisas. Pela ordem natural dos acontecimentos, os pais morrem antes dos filhos, os pais são mais velhos. Essa é a ordem natural das coisas. Já é difícil a ordem natural. Natural depois da vinda do pecado no mundo, né? Diga glória a Jesus. Mas quando formos para o céu, diz lá que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Diga glória a Jesus. Irmãos, então perder um filho, dor, biblicamente falando, dor muito grande. E Deus sabe o que é isso. Fala isso para um lado assim: Deus sabe o que é isso. Louvado seja Deus. Estamos aqui Deus falando de Jesus, aqui Deus falando do Cordeiro. João 1,29, João Batista dizendo de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. Em cada família dos egípcios morria um. Em cada família dos judeus morria um cordeiro. Diga glória a Deus. O cordeiro morria em lugar de alguém, símbolo maravilhoso. Quer dizer, Deus livrando os judeus de alguém morrer da família, morria o cordeiro em lugar de. Diga glória a Jesus. Falando de Jesus, Jesus morreu em nosso lugar, nós merecíamos aquela morte, Jesus tomou a nossa morte e nos deu a sua vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aos 10 dias do mês, cada família tomava um cordeiro. Aos 10 dias do mês, o cordeiro ficava separado. Diga glória a Jesus. Lemos o versículo 3 e o 4. Era uma festa familiar, se a família fosse muito pequena. Daí depois, irmãos, os rabinos judeus foram interpretando e colocando os seus acréscimos nos livros hebraicos. Então, para os judeus, a família pequena era a menos de 10 pessoas. Mas isso tudo é a interpretação dos judeus. A Bíblia só dizia se a família fosse pequena, daí era para celebrar essa Páscoa com o vizinho. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo isso aqui tem significado. A bênção de Deus é para a família. As celebrações de Deus são familiares.
O primeiro lugar no qual nós temos que viver a nossa comunhão intensa com Deus, ensinar isso aos nossos filhos, é dentro da nossa própria casa. Irmãos, a igreja não pode jamais tomar este lugar. Diga glória a Jesus. A base que os nossos filhos têm que ter de Deus não é da escola bíblica, é de casa. Diga glória a Jesus. Isso é uma substituição que os homens fizeram. Irmãos, escola bíblica tem o seu lugar, e não é o lugar da adoração familiar. Irmãos, ora, a maior festa dos judeus era uma festa familiar, para celebrar dentro de casa, celebrar segundo o rito prescrito por Deus, e era para os pais explicarem para os filhos o porquê das coisas. Diga glória a Deus. Se a família fosse pequena, não era para se ajuntar com os parentes, era para se ajuntar com os vizinhos. Diga glória a Jesus. Também significativo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Fala assim, ama o teu próximo. Nós temos mania de amar, não o próximo, o que está um pouco mais longe. O próximo não. Diga glória a Jesus. Você gosta dos teus parentes e detesta os teus vizinhos. É o vizinho que é o próximo. O livro de Provérbios diz assim, é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Diga glória a Jesus. Então fala para ela assim, ama o próximo. Você se deleita quando vem para a igreja, encontra os irmãos. E quando você vai para o serviço, encontra os colegas de serviço, você já tem um enfado de espírito. Aquele que é o próximo que você tem que amar. Diga glória a Jesus. Então ame aquele. Não pede para Jesus trocar ele, não. Ama ele mesmo. Diga glória a Deus. Conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Até Deus você conhece que tem gente que come mais do que os outros. Diga glória a Deus. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Lógico que isso não é desculpa para ser glutão. Diga glória a Jesus. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Glória a Deus. Então, o primeiro mês do ano, o mês de Abib, eles separavam o cordeiro no dia 10 do mês. E no dia 14, eles sacrificavam o cordeiro. Diga glória a Jesus. Jesus disse assim, tudo que está escrito a meu respeito terá cumprimento. Jesus entrou em Jerusalém, dizem alguns, exatamente no dia em que o cordeiro era separado, nesse 10º dia do mês. Jesus entrou em Jerusalém, a entrada descrita nos evangelhos como entrada triunfal de Jesus. Por que o cordeiro era separado do dia 10 para ser sacrificado no dia 14? Porque tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. Eram 4 dias para todos observarem que realmente aquele cordeiro era perfeito. Era macho de 1 ano. Significava para um cordeiro jovem. Jesus morreu com 30 e poucos anos de idade. Diga glória a Jesus. No auge de suas forças, em que ele deu a sua vida, entrou em Jerusalém para que todos observassem que ele era um cordeiro sem defeito. Jesus conseguiu testemunho de boa confissão de todos. Até Pilatos disse, eu não vejo defeito nenhum neste homem. Pilatos mandou para Herodes, Herodes também não achou defeito e devolveu para Pilatos. Ninguém achou. Jesus disse, eu não vejo neste homem crime algum. Era uma autoridade humana dizendo, é um cordeiro sem defeito. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus morreu à tarde. Diga glória a Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª. Desde o meio-dia até as 3 da tarde. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário na exata hora em que cada família de Israel estava matando um cordeiro, o cordeiro da Páscoa. Jesus morreu.
Diga glória a Jesus. A história bíblica se cumpriu com perfeição em Jesus. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Foi isso que o povo de Israel fez de Jesus. Versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Irmãos, aqui falando sobre o sangue do Cordeiro. O livro de Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Para que o pecado fosse perdoado era necessário que o sangue fosse derramado. Levítico 17:11 diz que a vida está no sangue. Biblicamente, sangue representa vida. Diga glória a Jesus. A hora que a pessoa morre, o sangue para de circular. Irmãos, então, era para pegar o sangue do Cordeiro e para passar nos umbrais das portas. Irmãos, e aquele sangue era a marca da salvação. Era a marca de que aquela família não seria atingida pelo destruidor. Era a marca de que a destruição não iria entrar naquela casa. Diga glória a Jesus. 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, o sangue de Jesus é a marca da nossa redenção, da nossa libertação, da nossa salvação. É a marca que o Senhor nos guarda. É a marca da nossa vitória. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Tinha que matar o cordeiro, tinha que pegar o sangue do cordeiro e tinha que aplicar. Cada chefe de família na sua própria casa. Irmãos, esse ato de pegar o sangue e aplicar nos umbrais da porta, isso significa a apropriação da salvação. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Significa você se apropriar da salvação que há em Cristo Jesus. Você precisa pegar este sangue e passar em você mesmo. Significa, você tem que se chegar a Deus. Você tem que orar, você tem que pedir: Senhor, passa deste sangue sobre mim. Lava-me no sangue do Cordeiro. Diga glória a Jesus. Apocalipse 7:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluias. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Diga glória a Jesus. Pães asmos. Até hoje existe, em alguns lugares, o pão hoje se chama pão ázimo. O pão sírio, que é a mesma coisa, é pão feito sem fermento. Diga glória a Jesus. Para a festa da Páscoa tinha que ser um pão sem fermento. Isso aqui era um símbolo espiritual. 1 Coríntios capítulo 5 fala que fermento representa a malícia e a maldade. Fermento, aquilo que fermenta as coisas, aquilo que azeda as coisas. Então o povo de Israel precisava celebrar isso sem fermento. Então fala para o mundo assim: não fique fermentando. Sabe, crente que fica dentro da igreja fermentando as coisas, fazem misericórdia. Você viu aquele irmão? Olha, não é falar nada, não, mas misericórdia. Fazer misericórdia, tem que tirar um fermento desse. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 5 diz assim: façamos festa, não com fermento da malícia e da maldade, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu comprei uma revista que chama Super Interessante, e um artigo que diz lá que a mentira faz parte do ser humano e que não é possível uma pessoa viver sem mentir. Lógico, é uma revista escrita por um mundano, desde que o mundano fale o que quiser. Se você quer viver na mentira, no céu você não entra, de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim: seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Jogue limpo com as coisas. Diga glória a Jesus.
Fale a verdade. Isso que significa o pão asmo. Carne assada no fogo e ervas amargosas. Sempre li isso na Bíblia, ervas amargosas. Hoje que fui num comentário que pega as coisas lá do original, do hebraico, e tenta ir lá para a historicidade. Irmãos, as ervas amargosas, segundo um comentário bem conceituado, alface, escarola e chicória eram as ervas amargosas. Diga glória a Jesus. Não são tão amargosas assim, né? Diga glória a Deus. Mas aqui no texto chamado de ervas amargosas, com certeza o texto está falando também de algum tipo de tempero que era para fazer com isso. Tudo tem um significado. Diga glória a Jesus. Carne de carneiros, irmãos, vão de concordar comigo que é uma carne adocicada. A carne de carneiro adocicada representa a salvação que é em Cristo Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As ervas amargosas falam sobre o arrependimento. Falam assim, arrependimento. A pessoa tem que se quebrantar das coisas que fez. Tem gente que fala das barbaridades que fez no passado e fala ainda em tom de gracejo. O dia que Jesus te tocar e você tiver arrependimento verdadeiro, vai se cumprir na tua vida o que diz em Tiago 4,8: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Diga glória a Jesus. O livro de Ezequiel diz várias vezes, inclusive no capítulo 21, tereis nojo de vós mesmos por todas as abominações que cometestes. As coisas do passado não são para rir, são para chorar. Fazer misericórdia. Paulo sempre dizia para os gentios, como vos convertestes dessas abomináveis idolatrias ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Então isso que significavam as ervas amargosas. Versículo 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. Diga glória a Jesus. Tudo tem significado. A carne não podia ser cozida, ela tinha que ser assada no fogo. Diga glória a Jesus. Fala para você, você precisa de fogo. Fala para você precisa de fogo. É fogo do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Igreja não é lugar de ficar cozinhando os outros em banho-maria, é lugar de assar no fogo, meu filho. Diga glória a Deus. E é fogo a lenha, não é fogo de micro-ondas, não. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Jesus quer te encher do Espírito Santo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, toda experiência com Deus é uma experiência ardente. É uma experiência apaixonada, cativante, envolvente. Diga glória a Jesus. O testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, diz Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus tem que ser no poder do Espírito Santo. Tem que ser algo arrebatador. Se você não vai falar a palavra de Deus de forma intensa, fervorosa, então nem fale. Porque as coisas de Deus não servem para ser assim. Deus tem horror de coisas mornas. Diga glória a Jesus. Olha para um lado, vê se ele tem cara de morno. Se tem, ora assim, Jesus, queima ele, Jesus. Diga glória a Deus. É sério isso, irmão. Diga glória a Jesus. Não tem dia que você se sente meio morno? Não tem? Então você é melhor do que eu. Diga glória a Jesus. Tem dia que eu estou meio morno. Tem que orar: Jesus, manda fogo. Desce fogo, Jesus. Diga glória a Deus. Verdade?
Louvado seja o Senhor. Versículo 10: nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Quer dizer, esse sacrifício tinha que ser consumido no ato, naquele momento. É por isso que Jesus disse: está consumado. Irmãos, as crucificações, as pessoas que morriam por crucificação ficavam 3 dias na cruz. Era morte lenta. Diz o texto que se espantaram que Jesus já tivesse morrido. Fala sem misericórdia. Mas estava profetizado que era para se consumar naquele ato. Jesus ficou 6 horas na cruz do Calvário, morreu e consumou, e foi à sepultura. Diga glória a Jesus. Versículo 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Consegui hoje uma boa explicação do que significa lombo cingido. Os judeus usavam aquelas vestes compridas, aquilo que a gente vê em filme, aqueles vestidões compridos que iam até o chão. Mas para andar rápido com aquele vestidão era complicado, porque o vento batia, fazia muita resistência com o vento. Então tinha que pegar as roupas e amarrar, que daí com a roupa amarrada o vento não batia, era mais fácil de andar rápido. Então é isso que significa lombo cingido. Diga glória a Jesus. Espiritualmente, o que significa isso? Diga glória a Deus. Significa estar preparado. A pessoa ficava com um vestido solto, como se estivesse assim em casa, à vontade. Agora, quem estava prestes a fazer alguma coisa, colocava aqueles cintos. Então isso espiritualmente significa: você precisa estar pronto. Fala esse ponto do lado. Você precisa estar pronto. Pronto. A epístola de Pedro diz assim: tendo os vossos lombos cingidos. Diga glória a Jesus. Os vossos sapatos nos pés. Efésios 6 diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Biblicamente, uma pessoa descalçada significa uma pessoa despreparada. Sempre que você tiver num sonho que você está descalço, significa que você está despreparado. Significa que se Jesus voltar, você fica. Fala assim: misericórdia. Teve gente que teve até arrepio. Não fique só no arrepio, meu filho. Vai se preparar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, sapatos nos pés significa estar sempre preparado. E outra, por que preparado? Pisareis serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Só que não significa pisar descalço. Significa pisar calçado na preparação do Evangelho da Paz. Diga glória a Jesus. Nós temos que estar preparados para pisar neste mundo. Estamos em um ambiente adverso. Diga glória a Jesus. Irmãos, não adianta. Não adianta crente se achar famoso, irmãos, que isso é a maior perda de tempo. Porque se você quer fazer a vontade de Deus mesmo, você é famoso por um tempo. Porque chega uma hora que você vai ter que tomar posições, atitudes que não vão gostar. Nós temos aqui a agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Estamos em ambiente adverso. Eu vi uma gravação de um programa que passou na televisão, naquele que chama Canal Livre, 3 repórteres entrevistando o pastor Silas Malafaia. A entrevista inteira é em ambiente tenso, o tempo inteirinho. Os 3 repórteres espetando o servo de Deus ao máximo. O Senhor lhe deu sabedoria e ele saiu muito bem na entrevista. Diga glória a Jesus. Mas foi um ambiente tenso. Sabe por que isso, irmãos? O mundo detesta a palavra de Deus e detesta as coisas de Deus. Se você disser assim: pastor, eu sou crente, gostam tanto de mim, por um pouco de tempo, meu filho, já vão desgostar. Diga glória a Jesus. Jesus disse em Mateus 10: acautelai-vos dos homens. Diga glória a Jesus. Por isso que nós temos que estar preparados, nós temos que estar calçados. Os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente,
Esta é a Páscoa do Senhor, era a celebração da libertação, era para eles comerem exatamente desse jeito, comerem prontos para a viagem, porque aqui no fato histórico, realmente eles saíram nessa mesma noite. Diga glória a Jesus. Irmãos, a celebração da Páscoa também diz respeito ao dia em que o Senhor vai nos tirar daqui. Um dia Jesus vai nos tirar daqui. Isso não é história, isso não é ilusão, isso vai acontecer e nós temos que estar prontos. Pode ser a qualquer momento. Diga glória a Jesus. Então fala para o assim: o teu lugar não é aqui. Fique pronto, que a qualquer hora o Senhor nos chama. Comereis apressadamente. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12. Não esqueça disso. Êxodo 12, 12. Diga glória a Jesus. Já vimos, irmãos, que cada praga era Deus envergonhando alguma das coisas que os egípcios divinizavam. Divinizavam o rio Nilo, Deus transformou em água. Divinizavam a terra do Egito, Deus fez com que a terra produzisse a praga dos piolhos. Divinizavam os sapos, Deus fez uma praga deles. Irmãos, todos os deuses egípcios tinham um formato meio humano, meio animalesco, todos eles, tirando duas divindades que eram só humanas. Então, com a morte dos primogênitos, tanto de homens quanto animais, Deus envergonhou todas as divindades egípcias. Diga glória a Jesus. Todos os bichos que os egípcios divinizavam. Eles divinizavam os crocodilos. O primogênito do crocodilo morreu também. Nossa misericórdia. Tinha nas pirâmides, tinha lá a imagem de serpentes. O primogênito da serpente também morreu. Nossa misericórdia. Deus entrou com juízo mesmo. Irmãos, Deus detesta idolatria. Quantos juízos de Deus sobre o nosso país por causa da idolatria. Irmãos, nós temos que orar mais pelo nosso país. O Senhor me falou isso a semana passada. Diga glória a Jesus. Está escrito na palavra do Senhor, 2 Timóteo 2. Rogo-vos antes de tudo que se façam orações, deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga glória a Jesus. Salmo 144, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos que orar pelo nosso povo, pela nossa nação, para o Senhor ter misericórdia. Diga glória a Jesus. Para o Senhor livrar o povo da idolatria. Eu li um comentário do escritor, um comentário que deixa a gente com vergonha, porque ele diz a verdade, dizendo assim que todos têm mania de falar mal dos governantes, inclusive os crentes, sendo que a Bíblia diz claramente que não é para falar mal dos governantes, é para orar por eles. Misericórdia. Fala para assim, misericórdia. Pare de falar mal do governo, ore por ele. Fala para assim, ore pelo governo. Ore pelo governo. A gente não fica com vergonha. Quem nunca falou mal do governo, misericórdia. Fazer misericórdia. Nós não somos crentes, que vergonha. Diga glória a Jesus. Os irmãos têm que terminar o culto embaixo do banco e eu embaixo do púlpito. De vergonha. Fazer misericórdia. Então fala para nós de novo assim, tem que orar pelo governo. Orar pelo governo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Orar pelo prefeito. Orar pelos vereadores. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Pois irmãos, é ordem do Senhor. Glória a Jesus. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Irmãos, por isso tanto juízo na nossa terra. Mas nós temos que orar. Irmãos, o número de convertidos no Brasil já é bem grande.
nessa entrevista que eu falei para os irmãos que me emprestaram a gravação, 3 repórteres, inclusive aquele que chama Joelmir Betting, entrevistando o pastor Silas Malafaia, eles dizendo o seguinte: o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Diga glória a Jesus. Pelo último recenseamento, a maioria brasileira é católica. Só que todos nós sabemos que católico não vai na igreja. E eles dizendo assim: estima-se que católicos praticantes do Brasil são 27 milhões. E pentecostais do Brasil, todos praticantes, são 25 milhões. Quase empatado já. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus está fazendo. Sabe o que é isso, irmãos? Resultado de oração dos crentes de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, orando por essa nação para Deus converter. Deus está fazendo. Fala para o outro lado: Deus está fazendo uma obra. Irmãos, tem gente que se converteu que nunca sequer jamais alguém poderia imaginar que ele fosse crente. Sabe quem? Olha para o teu lado. Ele mesmo. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Olha como Deus faz milagre. Dá uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Até esse irmão que está do teu lado, Jesus converteu. Então, olha, Jesus pode qualquer coisa, realmente. Diga glória a Deus. Jesus amado. Versículo 13: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Jesus amado. Diga glória a Deus. Repita comigo: o sangue de Jesus é o sinal de Deus na minha vida. Deus eterno. Todo crente é marcado. Estava ouvindo hoje ainda um CD, o cantor dizendo assim: a marca maior que tem em nossas vidas não é a marca que o pecado deixou, mas é a marca de Cristo em nós. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Isso vos será por sinal, irmãos. O sangue de Jesus é o sinal de Deus em nós. Deus via aquele sinal. O anjo destruiu, versículo 23. Diga glória a Deus. Diz: o destruidor passará por aquela porta. É com base no versículo 23 que alguns falam do anjo da morte. Esse texto não fala em anjo da morte. Ele usa uma expressão de tradução muito difícil no hebraico, que é o destruidor. Ele também via aquela marca. Irmãos, existe uma marca espiritual invisível em nós, que os demônios também veem. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Somos marcados. É aquilo que tem aquele capítulo 8 de Ezequiel, o anjo que marcava os que tinham temor de Deus. Isso acontece conosco. Também diz lá no livro do Apocalipse: não deixe vir o juízo até que eu marque os servos do nosso Deus. Irmãos, nós somos marcados. Gálatas capítulo 6: ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Diga glória a Jesus. Ao ponto daquele demônio lá em Atos 19 dizer assim: eu sei quem é Jesus, sei bem quem é Paulo. Irmãos, nós temos marca. Os demônios veem essa marca em nós. Nós temos marca de propriedade. Nós somos do Senhor. O destruidor não pode nos tocar. Diga glória a Jesus. 1 João 5,18: quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Diga glória a Jesus. Você precisa ter esta marca de sangue. Não adianta a mamãe ser crente, você tem que ter marca de sangue. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 14:
Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Irmãos, hoje como igreja não celebramos propriamente a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Diga glória a Jesus, que também fala de nossa libertação total do pecado. Glória a Deus. Versículo 15: 7 dias comereis pães asmos. A festa da Páscoa para os judeus durava 7 dias. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. A festa da Páscoa, o primeiro e o 7º dia, eram celebrados ao Senhor em festa. Santa convocação, quer dizer, o povo se congregava para uma adoração pública formal ao Senhor, e nenhuma obra servil se fazia, quer dizer, era um dia de descanso consagrado ao Senhor. O único trabalho que se fazia era trabalho para preparar a refeição. Diga glória a Jesus. Irmãos, é ensino bíblico isso, sobre o dia de descanso. Isso é ensino bíblico, isso está até nos 10 mandamentos. Tem que ter um dia de descanso por semana, além desses dias anuais de descanso, que eram essas festas do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Diga glória a Jesus. Então tomai um molho de isopo. Isopo era uma planta que tinha naquela região, que eles arrancavam. Essa planta era usada para aspergir. Eles pegavam essa planta, molhavam no sangue do cordeiro, e com a planta molhavam os umbrais da porta. Por isso que diz no Salmo 51, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e serei mais alvo do que a neve. Diga glória a Jesus. Molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta, e em ambas as umbreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Diga glória a Jesus. A proteção estava em passar o sangue do cordeiro e não sair de debaixo da proteção daquele sangue. Fala para o irmão do lado: não saia de debaixo do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. O que significa isso? Não entre na carne, não dê vexame, não fique dando tirico-tico por aí. Faça misericórdia, dando chilique. Contenha-se, humilhe-se perante o Senhor, peça domínio próprio. Não saia debaixo do sangue do Cordeiro. Diga glória a Jesus. Resista às provocações do maligno. Versículo 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as umbreiras, o Senhor passará por aquela porta, não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Fala para nós assim: Deus não deixa. Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Versículo 24, portanto guardai isto por estatuto para vós e para vós.
um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, uma espada de São Jorge, uma comigo ninguém pode, um pé de pimenteira. Ia morrer ele com a pimenteira e com a espada de São Jorge, com tudo mais um pouco. Fazer misericórdia, só o sangue. Fala para nós assim, só o sangue. Diga glória a Jesus. Sabe quando você vai numa loja e tem assim aqueles potes cheios de sal grosso, com alho, com não sei o quê? Ai, meu filho, como se adiantasse alguma coisa, é só o sangue do Cordeiro. Diga glória a Jesus. O duro quando você vai numa loja, que tem aquilo, daí tem o Senhor é meu pastor e não me faltará, daí tem um salmo, Jesus amado, que mistura. Fazer misericórdia. Fala para nós assim, só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. Diga glória a Jesus. Ai pastor, eu ando muito azarado, eu acho que eu estou precisando me benzer. Faz assim, faz favor. Você precisa do sangue do Cordeiro na tua vida, não é de benzimento, não é de água benta. Diga glória a Deus. Senhor Jesus. Versículo 25, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Louvado seja Deus. Nós vamos parar no versículo 25 para continuarmos a semana que vem. Diga glória a Jesus. Aleluias. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, e celebramos até hoje a vitória do Senhor. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Meu Deus, louvamos que o Senhor também nos livrou do pecado, nos livrou da morte, nos livrou da perdição do mundo, dos demônios. Nós louvamos a Ti, Senhor. Senhor, torna-nos instrumentos de misericórdia para alcançarmos outros, para salvarmos outros que ainda hoje estão perdidos nas trevas. Torna-nos, meu Deus, instrumentos, Senhor amado, de graça, vasos para a salvação de outros. Meu Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, meu Deus, a cada um, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, aleluia. Diga glória a Jesus. Fecha os teus olhos, louvado seja o nosso Deus, aleluias. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba da Tua graça, do Teu amor. Se o medo inundar meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei que me prometeu. Quanto mais eu Te quero, quanto mais eu necessito ouvir Tua doce voz dizendo: eu estou aqui. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, glória, glória a Deus. Glória a Deus, vem esconder-me em. Não me deixes ir sem que eu receba da Tua graça, do Teu amor.
Louvado seja Deus, louvado seja nosso Deus para sempre. Glória a Jesus Cristo. Glorificado seja o Senhor pelo sangue da nova aliança, o sangue da redenção. Aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. Cubra-me, oh, abraça-me. Venha esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, oh, glória, glória a Deus. Venha esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba do teu amor. Glória, 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 glória a Deus. Se canta na barra da áreas, aleluias, aleluias. Aleluias. Glória a Jesus Cristo. Canta lava sudar de conta, canta lava sudar de conta, lava sudar aliança, canta lava este. Louvado seja o nome do Senhor. Te canta lava sudar de conta, canta lava este. Glória a Deus. O Senhor quer aumentar a tua fé. O Senhor quer aumentar tua confiança. O Senhor quer ter maior comunhão contigo. Busque mais ao Senhor. Aleluias. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Glória, glória, glória a Deus, do teu amor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Canta, lava, suda, de conta, lava, aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus Cristo. Glorificado seja